Muita paz a todos. Estamos aqui para mais um estudo e para a nossa ambientação nós vamos ler o livro Vida Feliz, de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Anjos, e a lição é de número 10. Organiza a tua agenda a fim de ganhares o tempo com propriedade. Cada tarefa deve ser exercida no seu respectivo momento. O tumulto na realização não apenas prejudica a ordem, mas também a sua qualidade. Um após outro, com calma e continuidade, realiza os teus deveres. E agora vamos então orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, querido Mestre Jesus, amigos espirituais, mais uma vez estamos aqui agradecidos em Teu nome, para aprendermos um pouco mais dos Teus ensinamentos. Que possamos, Senhor, ser envolvidos pela energia deste local, que possamos sair daqui com o aprendizado necessário para a transformação das nossas vidas. Que assim seja, graças a Ti, Senhor. E agora, então, passaremos o estudo para o nosso expositor. Queridos companheiros de Ideal Espírita, é com muita alegria, que recebemos o convite do Centro Espírita Luz e Caridade, através de Alexandre Machado, que é um filho da alma, porque a gente não tem condição de negar nada para essa criatura, mesmo porque é um prazer estarmos conversando sobre a doutrina espírita. É sempre uma alegria renovada. Um abraço em cada um, em cada coração amigo, aqueles conhecidos que nós convivemos durante tantos e tantos anos. A temática que foi pedida para nós abordarmos, fazermos assim um passeio, conversarmos um pouco, mesmo que mentalmente, a respeito, é otimismo. E é um tema bastante necessário nesses momentos delicados em que a nossa sociedade, o nosso planeta está vivendo. Precisamos mesmo de muito otimismo. E é através de Joana de Ângeles, no livro Otimismo, que tem o mesmo nome, esse livro Otimismo, ele vem nos dar algumas alavancas propulsoras desse sentimento chamado otimismo. A psicografia de Divaldo Pereira Franco, todos nós conhecemos esse médium baiano maravilhoso, e Joana de Ângeles faz a apresentação do livro que nós vamos abordar, esperando que as nossas palavras, as nossas ideias, o nosso diálogo incentive a muitos lerem o livro como um todo. Joana de Ângeles apresenta para a gente a obra e nós vemos que essa obra ela é uma compilação de várias mensagens que foram publicadas aqui e ali, através de folhetos, órgãos da imprensa leiga ou imprensa espírita, e como estavam bastante espaços, dispersos, esses folhetos, essas mensagens, então houve por bem, logicamente com orientação de Joana de Ângeles, pegar essas mensagens de vários momentos e colocá-las, compilá-las em um único livro que ela deu o título de Otimismo. E aí a gente vê que Joana, mesmo nos apresentando o livro, fala que essas mensagens que foram lidas, mas sem serem livros, através de órgãos de imprensa, folhetos soltos, aqui neste livro, essas mensagens reaparecem em conjunto. E por quê? Porque ela quis nos fazer um convite otimista, porque nós estamos aspirando a uma vida melhor. Quem de nós não quer uma vida melhor, não é? Todos nós queremos. E como conseguir
através de receitinhas que a gente pega com Emmanuel, pega com Joana, os espíritos de escola, vem nos dando receitinhas e a gente vai aprendendo a fazer aquele bolo doutrinário para digerirmos. E ela faz esse convite otimista para que a gente possa ter uma vida melhor. Bom, ela nos diz, já para a gente entrar nesse clima de otimismo do livro, ela nos diz que a filosofia espírita, não negando os valores do mundo para a felicidade do homem, afirma a conduta otimista como forma de lograr a excelência do bem e viver a paz. Olha só, a doutrina espírita, ela não nega os valores do mundo. Não, nem poderia, né? Nós estamos encarnados, nós precisamos dos valores do mundo para esse trânsito que nós temos aqui na Terra. As vicissitudes da vida corporal são necessárias ao nosso processo evolutivo. E aquelas situações do mundo que alavancam o nosso progresso, já que a gente progride nas duas simbólicas asas da sabedoria e do amor, nós precisamos desenvolver o intelecto, nós precisamos lidar com situações do mundo que vão nos favorecer a evolução. Mas ela diz que, apesar de não negar a doutrina espírita, a filosofia espírita não nega esses valores do mundo, mas afirma, garante uma conduta otimista para que a gente possa lograr a excelência, quer dizer, a gente tem mais condições, mais subsídios, ela nos oferece, a doutrina espírita, instrumentos muito favoráveis a esse nosso progresso. E assim sendo, ela continua dizendo para nós que a doutrina espírita, né, essa filosofia espírita, ela elimina da nossa vida as colocações fatalistas, destruidoras. Veja só, quer dizer, a doutrina espírita é uma mensagem de otimismo, e não de fatalidade, de destruição, não é para que a gente fique cabisbaixo, temeroso, pessimista, achando que está tudo sendo destruído. Mas por quê? Porque a doutrina espírita, ela tem vamos chamar, não queria chamar de armas, né? Mas ela tem princípios dentro dela que vão nos dar fortaleza espiritual e vão nos mostrar vão nos dar elementos para que a gente seja otimista. E esses elementos ela coloca aqui como sendo o entendimento da sobrevivência da alma, que é uma das coisas assim que nos deixam bastante otimistas, para a gente saber que o corpo adoece, mas que a gente não morre, saber que nós corremos perigos materiais, físicos, mas que a gente não morre, isso é uma mensagem otimista, né? A terapia reencarnacionista, nós entendermos esses meandros da reencarnação que a gente vai ver daqui a pouco, que é uma função educadora, ninguém reencarna para sofrer, não é? Ninguém reencarna para sofrer, o sofrimento é uma opção nossa, não da justiça de Deus, né? A supremacia da justiça perfeita. Então, essas situações que Joana de Anjos nos apresenta no livro é o que a gente vai tentar elucidar em alguns capítulos que nós pensamos para abordar. Porque nós não poderíamos abordar todos, não teríamos condição, o tempo não nos favoreceria para isso. Então, nós vamos abordar alguns aspectos dentro de um conjunto de princípios básicos da doutrina espírita, porque esses 60 capítulos fica para todos que estão nos assistindo, que ficarão motivados, incentivados e desejosos de conhecer o livro, porque são reflexões profundas e bastante otimistas para todos nós.
Bom, assim sendo, nós vamos buscar nos princípios básicos da doutrina espírita essas mensagens de otimismo, já que Joana nos garantiu, lá na apresentação do livro, que a filosofia espírita é uma mensagem de otimismo. E aí a gente vai pensar alguns capítulos onde Joana aborda trechos. Nós tivemos que separar algumas frases, nem daria para ter o capítulo inteiro, né? Algumas frases para que a gente possa fazer essa abordagem otimista dos princípios básicos da doutrina espírita. Esse primeiro princípio básico que todos nós conhecemos traz para a gente um otimismo maravilhoso, esse contato que a gente tem com Deus, esse entendimento de Deus Pai, que a gente não mais entende Deus como um ser vingativo, destruidor, um Pai severo, e sim como Pai de amor. Jesus veio nos trazer essa mensagem e a doutrina espírita ratifica isso. Deus é Pai de amor. Com esse sentimento de Pai de amor, a gente fica mais otimista, fica mais seguro, fica mais alegre, muito mais feliz com essa visão de um Deus Pai de amor. E Joana de Ângeles, ela vai tirar para a gente, nós tiramos desse capítulo 30, uma fala de Joana a respeito de Deus. Esse nosso princípio básico, primeiro, o alicerce de tudo, né? Se nós não cremos em Deus, então tudo mais se desmorona. Precisamos desse alicerce bem construído. E o primeiro deles é a ideia de Deus. Ela fala no capítulo 30 sobre os desígnios de Deus. E convoca a gente a ter uma vinculação com Deus através da prece. Quando ela diz, o teu sinal de vinculação com Deus é a prece. Logicamente que não é prece ritual, né? Não é aquela prece que a gente faz por obrigação, não. É aquele sentimento de conversa mesmo com esse Pai de amor. É uma conversa como nós temos com um amigo encarnado, que a gente confia muito, que a gente gosta muito. Então a gente tem aquela conversa gostosa, transparente, sem nada esconder, confiando no outro, recebendo do outro um carinho, um aconchego, um acolhimento. Então isso é a prece, é a nossa conversa com Deus, né? Fala ali em linguagem simples, honesta, entregando-te aos seus planos e rogando-lhe entendimento para melhor discerni-los. Porque os planos de Deus são sempre para a nossa felicidade. Deus nos criou para chegarmos à angelitude. Nós somos, né? Nós não temos, somos um anjo em potencial. E aí, quando a gente fala com Deus, a gente não precisa de linguagem rebuscada. É uma linguagem simples, mas honesta, transparente. E a gente precisa se entregar aos planos de Deus. Porque muitas das vezes nós temos os nossos planos e queremos que Deus atenda aos nossos planos. Mas se a gente confia de que Deus sabe tudo o que precisamos então confiar nos planos dele. E isso nos dá aquela segurança, aquela sensação de bem-estar, não é? Dando continuidade, a gente vai ver uma outra frase de Joana, nesse capítulo 30, que diz assim, quem pensa em Deus, nutre-se de paz. Porque se a gente tem essa visão de Deus justo, de Deus bom, de Deus misericordioso, se a gente tem convicção disso, realmente a gente vai ficar em paz. Por mais que a vida terrena, que as circunstâncias da encarnação nos tire o fôlego de vez em quando, que a gente sinta que existe um temporal caindo sobre a nossa cabeça de problemas, de encrencas, mas o coração vai estar em paz, pela essa confiança que a gente deposita em Deus. Quem se comunica com Deus,
amontoa de recursos, quer dizer, fica cheio de recursos. A gente realmente consegue amealhar as condições de recursos e forças para vencermos e mais ajudar aqueles que estão à nossa volta. Esse é o pensamento de Deus que a Joana traz nesse capítulo 30, que nós pensamos, para que a gente vê como esse primeiro princípio básico da doutrina espírita já nos traz aquele sentimento de otimismo nascente e crescente dentro de nós, com essa ideia maravilhosa de Deus. Francisco de Assis, certa feita, nos deu uma lição assim, de primeira categoria, que a gente ainda não está naquela condição de Francisco, mas que a gente vai se mirando nesses exemplos para buscar a nossa altivez espiritual e chegar lá nessa condição também. É quando ele, viajando a pé, né, de um mosteiro para o outro, ele com seu irmão do coração, né, que era o Frei Leão, ele andava sempre com ele, era um amigo bem íntimo, ele estava numa situação difícil, porque a nevasca pegou os dois no meio do caminho, antes do meio do caminho, né? Meio do caminho é o termo que a gente usa. E eles estavam despreparados, né? Sem farnel para parar, sem condição de andar, de sandália, né? O frio intenso, sem estar bem agasalhado. Então, eles começaram a tentar apressar o passo, mas a neve, o gelo, o frio, não permitia que eles avançassem com muita segurança e com muita velocidade. Então, Frei Leão fala: Francisco, nós vamos morrer. Nós não vamos conseguir chegar lá no mosteiro, E eles foram quase que se arrastando, né? As pedras já não levantavam, de tão duras que estavam pela friagem, até que finalmente chegaram, já moribundos, né? Vamos dizer assim, desesperados, com hipotermia, aquela situação muito difícil que leva realmente à desencarnação. Chegaram no mosteiro, bateram à porta e alguém abriu uma portinholazinha, não abriu tudo, abriu uma portinhola, olhou e perguntou: quem é? E aí o Frei Leão falou: somos nós, sou eu, Francisco. É Francisco, falou logo em nome do Francisco, né? É Francisco. E a pessoa lá dentro, né, falou assim: não conheço nenhum Francisco, e fechou a portinhola. Aí o Frei Leão falou assim: estamos mortos, né? Estamos mortos. E o Francisco começou a pegar as últimas energias, tirou energia, não sabe da onde, e começou a pular na neve, e como se estivesse muito feliz, muito alegre. E o irmão, né, o Frei Leão, que ele considerava irmão, falou para ele: Francisco, o frio fez você enlouquecer, por que você está fazendo isso? Reserve suas energias, nós vamos morrer. E ele então responde para o Frei Leão, que ficou registrado isso na história: eu esperei a minha vida toda por esse momento. Mas como assim você esperou por esse momento crucial? Eu esperei, porque depois de todos os recursos findos, eu percebo que eu estou totalmente nas mãos de Deus. E quando se está totalmente nas mãos de Deus, estamos em segurança. Então esse o sentimento do otimismo. Quando a gente, tudo à volta está ruim, mas a gente se percebe nas mãos de Deus. Aí a gente vai para o segundo princípio básico da doutrina espírita, que é a exigência e imortalidade da alma. Joana de Anjos, nesse livro, no capítulo 48, ela vem nos falar que, além do corpo, nós precisamos pensar além do corpo, que é corroborando com esse segundo princípio básico da doutrina espírita, que nos enche também de otimismo, que é sabermos que nós não somos
corpos, nós somos espíritos. Portanto, a importância que damos ao corpo é a devida importância. Mas a maior importância que nós devemos dar é a nós mesmos, espíritos imortais. A vestimenta tem a sua importância de servir ao espírito, e não o espírito à vestimenta. E ela, nesse capítulo 48, além do corpo, diz: conscientiza-te de que o fenômeno da morte interrompe somente a função biológica do corpo. No entanto, além dele, a vida és tua, fervilha, e os que se desprendem da matéria continuam vivendo. Daí, a gente tem essa mensagem de otimismo, nessa segundo princípio básico da doutrina espírita, que Joana faz questão de colocar no livro Otimismo. Por quê? Porque ao estarmos diante da desencarnação de um ser amado, de um ente querido, o nosso otimismo é o seguinte: até breve. Daqui a pouco nós nos veremos. Estaremos juntos logo mais. Não é porque sabemos que a morte é somente do corpo físico. É uma mensagem de muito, além de esclarecimento, é muito consoladora. E não tem consolo sem otimismo, sem alegria. Mas Joana continua ainda nesse capítulo 48, dizendo assim: educa a mente e corrija a ótica religiosa em torno da imortalidade, a fim de que, convidado ao testemunho de fé onde atua, ou a desencarnação de algum afeto a quem te vincules, mantenhas uma atitude nobre e positiva de fé e esperanças no futuro. Não é que nós não vamos sofrer, né, na nossa condição evolutiva, nós não vamos sofrer a dor da saudade. Mas aquela saudade que a gente tem a convicção de que essa pessoa fez uma viagem com alguém que vai lá para o Japão. Agora até está fácil, né? Porque a gente se vê aí pelas mídias, pelas situações da internet, pelos WhatsApp da vida, enfim, hoje está até fácil, okay? Mas antigamente, como nós não tínhamos os recursos tecnológicos, as pessoas viajavam para o outro lado do mundo e era uma morte. Porque a gente não via mais aquela pessoa, não tinha condição de visualizar, de ter aquele lenitivo da presença. Então, a desencarnação representa isso, uma viagem. E já, dependendo do grau evolutivo da condição daquele espírito, ele vai estar perto de nós, porque os vínculos afetivos não se perdem. Nós precisamos crer nisso, ter essa convicção, porque isso é um alento para o nosso coração e um otimismo para as nossas almas. Partindo do terceiro princípio básico da doutrina espírita, Joana de Ângeles também aborda de uma forma mais sutil a questão de que na casa do meu pai há muitas moradas. O terceiro princípio básico da doutrina espírita, a pluralidade dos mundos habitados. Será que Deus teria feito o universo, né, com bilhões, como nos retrata a Gênesis, que nos dá uma noção, ainda que parca, né, porque nós não temos nem condição cognitiva de aprender a grandeza, não somente em dimensão, mas a grandeza de beleza do universo. Será que nós, diante dessa grandeza, desse monumento chamado universo, chamado galáxia, nós que estamos nesse planetinha que é um cisco, somente nesse planetinha, exatamente nesse piquititinho, é que Deus colocou vida. Os outros seriam feitos grandiosos, muito maiores do que o nosso, extremamente maiores que a nossa Terra, sóis, que são estrelas, extremamente maiores do que o nosso Sol. Então Deus teria escolhido que incoerência de perfeição e de sabedoria seria essa, de ter vida somente naquele cisco do universo que é a Terra.
Então, a doutrina espírita vem trazendo para a gente essa ideia de que na casa do meu pai há muitas moradas. Morada é onde se mora. Se não mora ninguém, não é morada. Então, a gente percebe essa lição de otimismo quando a gente vê nos mundos a grandeza de Deus nos oferecendo escolas em vários níveis de evolução. Hoje saímos da Terra e vamos para um outro orbe continuar o nosso progresso. E Joana de Ângeles, sobre isso, vem nos dizer no capítulo 50, informação planificadora, porque a gente precisa dessas informações. Essa informação da pluralidade dos mundos habitados é uma informação que nos deixa otimistas. Então, todo o meu progresso não é feito na Terra. Eu tenho outras escolas para galgar. Existe dentro de nós aquela alegria de conhecer o nosso destino na poeira cósmica. E Joana diz assim, o esclarecimento que decorre da informação espírita, como essa, na casa do meu pai há muitas moradas, é luz que espanta as sombras da ignorância, que aponta as retas estradas para vencer com equilíbrio e segurança. Porque senão nós ficaríamos pensando, gente, o que eu não consegui amealhar de sabedoria na Terra, o que eu não consegui fazer de bom na Terra, quando eu morrer acaba tudo, né? Fica na Terra só esse conhecimento só da Terra. Não, a gente percebe que existem outras escolas no universo em que a gente vai aprendendo cada vez mais. E ainda no capítulo 50, Joana de Ângeles diz para a gente assim, a informação espírita é de alta importância para a vida. Quem a desconsidera, antes de tê-la, está com hipertrofia da razão. Quem a conhece e não a usa, encontra-se enfermo. E como nós não queremos ter hipertrofia da razão, porque a doutrina espírita é uma doutrina de raciocínio, nós não queremos ficar com hipertrofia da razão. E a gente também não quer ficar enfermo. Então é bom que a gente mergulhe nessas informações dos princípios básicos para que a gente amplie a nossa visão e acalenta, toda essa visão acalenta o nosso coração de esperança através do otimismo. Continuando, nós temos ainda a pluralidade das existências, que é o quarto princípio fundamental da doutrina espírita. Nessa pluralidade das existências, a gente vai ter, assim, a chave que explica muita coisa que a gente não tinha explicação e que nem tinha um entendimento bom, perfeito de Deus. Com a pluralidade das existências, que é a doutrina da reencarnação, a porta se abre. E Joana vem dizendo para a gente, no capítulo 15, a reencarnação e o esquecimento. Porque muitas pessoas pensam assim, mas se existe a reencarnação, por que eu esqueci o que eu fui, né? E a gente pegou aí o símbolo do casulo tecendo a borboleta, porque é o processo evolutivo em que a gente tem aquele período que a gente verdadeiramente rasteja, né, com os nossos pequenezes espirituais, sendo aí o símbolo da lagarta, mas tem um momento em que a gente começa a querer mudar, se transformar, aí a gente forma o nosso casulo, vai tecendo as asas da libertação para um dia nos transformarmos numa linda borboleta. E a reencarnação vai favorecer esse processo. São várias encarnações como lagarta, várias tecendo casulo, várias encarnações, estamos lá no casulo ainda, até o dia em que a gente começa a ensaiar as asas da libertação espiritual. E ela diz para a gente que sem o esquecimento temporário das ações pretéritas, o progresso moral seria impossível, ou pelo menos muitíssimo mais penoso para o espírito. Isso é racional, é uma doutrina que traz emoção, traz sentimentos de bastante alegria, de otimismo, de esperança, mas
razão funciona. Nossa, que bacana! É bom que eu não saiba que aquela criatura que está convivendo comigo, seja lá na família, seja lá no grupo social, seja no grupo do trabalho, enfim, aquela criatura que eu sei, que eu sinto que eu não gosto, que ela não gosta de mim, tem alguma coisa, ela nunca me fez nada, nem eu, mas a gente não se dá bem. A gente tem na reencarnação, através desse esquecimento do passado, a oportunidade de zerar para refazer. Né? A gente tem a oportunidade de conviver com os nossos desafetos, ainda mais no nosso grau evolutivo, que a gente já plantou de desafeto. Nossa, muita coisa. E hoje a gente refaz esse caminho, buscando apertar os laços afetivos, começando na família. Mas Joana de Ângeles continua dizendo para a gente que as vidas anteriores ressurgem na existência presente do ser em forma de tendências e aptidões, experiências e dificuldades que caracterizam as conquistas e falhas de cada qual. É assim, nós não precisamos fazer regressão de memória, basta que a gente analise as nossas tendências. Quando alguém nos aborrece, qual é a nossa tendência? Quando a vida não nos favorece com aquilo que a gente acha que é bom para nós, qual é a nossa tendência? Quais são as nossas aptidões? Daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente faz com esmero, aquilo que a gente, poxa, isso aí eu não gosto tanto, né? Eu não gosto, enfim, a gente na vida prática, um gosta muito de cozinhar, o outro gosta muito de costurar, o outro gosta muito de cuidar de planta, o outro gosta muito de animais, e o outro gosta muito. São aptidões e tendências desenvolvidas em algum momento. Como a gente vê hoje crianças que já nascem com aptidão para o piano, para algum tipo de instrumento musical, e a gente fica boquiaberto. Onde que essa criança aprendeu? Acabou de reencarnar. Logicamente está no seu arcabouço espiritual, vindo aquisições de outras vidas. Por essas tendências e aptidões, a gente mais ou menos tem ideia de quem nós fomos. O esquecimento do passado não nos atrapalha, só nos favorece. É uma misericórdia de Deus para todos nós. Aí vamos para o quinto princípio básico da doutrina espírita, que é a comunicabilidade que os espíritos têm conosco. Essa comunicabilidade, além de termos a mediunidade, né, para a comunicação com os desencarnados, nós temos comunicabilidade entre nós, porque nós somos espíritos. As telepatias, nós absorvemos do próprio ambiente ideias que estão aí no ar, se cruzando. Tanto estão que na rádio a gente sintoniza com a onda eletromagnética que favorece aquela programação. Então nós nos comunicamos o tempo todo, encarnado com desencarnado, desencarnado com desencarnado, encarnado com encarnado, e assim é um dos princípios básicos da doutrina espírita. E o que a Joana vem dizer para a gente com relação a esse tema? Ela vem colocar para nós que, isso no capítulo 53, que a sintonia é de máxima importância. E como todos nós somos mais ou menos médios, mas somos médios ou mais ou menos. Não somos mais ou menos, somos mais médios ou menos médios. A questão da sintonia vibratória é de real importância nos cometimentos da educação. Sim, porque a sintonia vai fazer com que a gente opte por sintonizar com o bem ou sintonizar com o equívoco, com o erro, com o mal. Então é de máxima importância. Somos médios o tempo todo, estamos captando ideias, né? A influência dos espíritos, as sugestões mentais que se aproveitam das nossas brechas morais, das nossas situações não resolvidas do pretérito, para incutir ideias a fim de que a gente não progrida.
E ainda nesse capítulo 53, Joana de Ângeles coloca para a gente que, à medida que o estudo faculta o conhecimento dos recursos medianímicos, a compreensão da vivência pautada em atos de amor e caridade fraternal propicia um eficaz intercâmbio entre os espíritos e os homens, que dos últimos se acercam, atraídos pelos apelos, conscientes ou não, que lhes chegam do plano físico. Então, esses espíritos são atraídos. A gente, às vezes, reclama que estamos passando por um processo obsessivo, mas, logicamente, eles não estão conosco a não ser atraídos por nós mesmos. Talvez a gente esteja querendo, nessa existência, tirar o pé do lodo, né? Mas aí a gente tira um pé, mas fica o outro. Ou fica o pé sujo de lama ainda. Porque é o nosso processo de crescimento. Então, numa cochilada dessa, a gente então atrai os espíritos equivocados que não querem nosso progresso, simplesmente porque eles são infelizes e não suportam ver ninguém feliz. Querem que nós partilhemos da infelicidade deles. Joana de Ângeles, então, faz esse alerta para a gente, que faz com que a gente fique vigilante. E vigilante, a gente começa a agir, a ter uma vivência pautada em atos de amor e caridade fraternal, em todos os sentidos, nas mínimas situações, porque assim estaremos otimistas que os benfeitores se ligarão a nós mais do que aqueles equivocados. Depois desses 5 princípios básicos da doutrina espírita exposto por Joana de Ângeles, a gente tem aí a imagem primeira, né, que a gente colocou, do girassol. O girassol é uma flor que nos favorece a reflexão, por ela estar com buscando a luz, né? Todas as plantas, elas precisam da luz solar. Mas, nitidamente, o girassol mostra isso pra gente. Porque ela se movimenta mesmo. Nitidamente, no mesmo dia, ela vai seguindo a direção do sol. Joana de Ângeles, então, nos convida à busca da luz, igual ao girassol. Porque isso é o heliotropismo espiritual. Todos nós somos luzes, quando Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Não é vós sereis, somos. Agora, essa luz ainda está lá, né, abafada pelo alqueire, essa luz ainda está precisando tirar aquela capa, aquele véu das coisas equivocadas que nós cometemos, para que essa luz brilhe. Mas se nós somos filhos de Deus, e nós somos deuses em potencial, né? Com D minúsculo. Somos filhos de peixe, somos peixinho, né? Quem é filho de peixe é peixinho. Então, nós temos o DNA divino. Precisamos, então, com esse convite de Joana de Ângeles, buscar esta luz espiritual. E nós separamos um trecho que convida a essa busca, que é justamente o capítulo 6, onde Joana de Ângeles fala para a gente da coroa incorruptível. Porque existe uma que se corrompe, que é a coroa da terra, dos reis, dos reinados, dos imperadores, são as coroas das ostentações, né, dos presidentes, dos governadores, embora que de forma invisível, simbólica, não seja material, mas é uma coroa, é um status que se corrompe com o tempo, que acaba. Aí ela diz para a gente lá no capítulo 6, todo atleta se priva de tudo, mas ele é para obter a coroa corruptível, nós por uma incorruptível. Olha só o chamamento de Joana de Ângeles, para que a gente busque com a mesma força, tenacidade que o atleta ganha o pódio, para ganhar ali um troféu, que ela chama de coroa,
Ali o atleta fez todo o seu esforço de treinamento, de renúncias, de sacrifícios, para chegar naquele ponto. Mas aquilo que ele conseguiu, acaba. Porque agora é efêmero. Ele não leva aquilo quando ele desencarnar. E ela nos convida a, como atleta, conseguir uma coroa que essa não se corrompe. E além disso, nós vamos ver que Joana de Ângeles continua nos dando essa informação, dizendo que há de se optar entre as transitórias conquistas que adornam e passam e aquela coroa de paz incorruptível, única a permanecer como elemento integrante da felicidade de quem se esforça por conquistá-la. Então, essa é a única que fornece a paz, é aquela coroa incorruptível. Que coroa é essa? Que coroa incorruptível é essa? É a coroa das virtudes, né? Para a gente adquirir com o nosso esforço e que com muito sacrifício, essa coroa que vai nos dar angelitude, que vai nos dar a perfeição relativa que seja e a pureza dos nossos sentimentos. Precisamos nos esforçar e a Joana de Ângeles faz esse convite. E somente Jesus, né? Somente esse guia e modelo tem tudo que a gente precisa seguir, fazer para nos dar essa coroa incorruptível. Nós vamos chegando ao final do nosso trabalho, fazendo ainda uma colocação de Joana, que ela colocou no capítulo 1, mas nós deixamos como encerramento do nosso bate-papo. Ela faz um convite a Jesus. E nós, nesse momento de dores cruciais, né, ante as dores que se renovam, rudes e destruidoras, ante essas dores que nós estamos vivendo nos dias delicados que passamos, de transição planetária, em que nós queremos permanecer na Terra, queremos voltar, reencarnar, estarmos usufruindo desse momento de regeneração do nosso planeta, nós não podemos, de forma nenhuma, prescindir da ajuda de Jesus. E ela faz esse convite a Jesus, que nós transformamos agora em nosso próprio convite. Volta, Jesus, e repete a noite inesquecível de Natal entre os homens, como há 20 séculos, conduzindo-nos definitivamente ao teu rebanho pelos rumos do futuro. Nós vamos repetir a voz de Joana de Ângeles dizendo: volta, Jesus. Logicamente, ele está conosco. Não voltar fisicamente, mas voltar aos nossos corações, sensibilizando-nos, para que, repetindo a noite de Natal, ele consiga nascer em nosso íntimo, como há mais de 2000 anos, como há mais de 20 séculos, nos trazendo essa boa nova. Boa nova e evangelho são sinônimos. E qual a boa notícia que não traz alegria, que não traz otimismo, que não traz bem-estar, que não traz felicidade? Então, que sejamos pessoas otimistas, que estejamos repletos de alegria, porque a doutrina espírita e Jesus nos dá condições de sobra para estarmos assim, otimistas, verdadeiramente cristãos, verdadeiramente espíritas, porque temos todos os dias Jesus em nós, conosco, em torno de nós. Um dia, nós, numa palestra ecumênica do Congresso de Goiás, nós ouvimos um companheiro falar o seguinte: Jesus é uma bênção nas nossas vidas. É uma bênção.
E nós precisamos ver que muitas das vezes essa bênção está colocada de duas posições conosco. Ou ela está... Jesus pode estar entre nós, é uma bênção ele estar entre nós. Quando nos reunimos, quando estamos atendendo a famílias carentes, quando estamos fazendo enxoval para distribuir, quando estamos nas nossas reuniões, ele está entre nós. Mas existe uma outra bênção maior que precisamos adquirir, e este é o convite de Joana, que Jesus, além de estar entre nós, que ele esteja dentro de nós. E assim, nós vamos agradecer essa oportunidade, esse carinho do grupo conosco, essa confiança, e vamos buscar numa prece singela, mas sentida, o agradecimento real à espiritualidade amiga e a Jesus. Esse irmão mais velho que desceu dos seus páramos de luz e se adaptou ao nosso planeta Terra, no verdadeiro sofrimento vibracional, para nos trazer a alegria e o otimismo da Boa Nova. Obrigada, Senhor Jesus. E te pedimos perdão, porque já se foram 12.000 anos e ainda estamos engatinhando nesse aprendizado, como verdadeiras crianças espirituais, Senhor. Sustenta-nos em teu colo amoroso, abraça-nos com teu abraço vigoroso e fala-nos cada vez mais intimamente aos ouvidos espirituais, para que a tua voz ecoe dentro de nós e nunca mais nos distanciemos de ti. Obrigada, Senhor. Graças a Deus.